Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, vim trazer um pouquinho sobre o que rola de atividade nas aulas de inglês aqui em Dublin. Claro que o que eu vou mostrar aqui para vocês se refere ao que eu vivo dentro da minha aula. Eu sei de algumas outras escolas que têm uma metodologia parecida e têm metodologia muito pior. Sei também que o meu professor, ele é muito caxias, digamos assim, ele faz tudo as coisas muito cronometradas. Parece que é uma coisa meio que do irlandês, porque um substituto também veio e fez exatamente a mesma coisa, de colocar assim temporizador no celular pra tocar e finalizar o exercício. Mas eu sei de outros professores, inclusive na mesma escola, que às vezes liberam, tipo, 2 aulas antes do que é o combinado, o que eu acho bem ruim, porque você tá pagando pra estudar e você acaba não tendo aula. Em termos de conteúdo, a gente tem conteúdo bem variados, assim, de até lugares diferentes do mundo. Aqui, por exemplo, a gente estava falando sobre a Formiga, a nossa jogadora brasileira de futebol. Esse outro aqui, né, falando sobre a penicilina. Esse outro aqui falando sobre a Lucy e o bebê, que é, na verdade, a ossada mais antiga que a gente tem descoberto no mundo. Aqui falando sobre Shakespeare, sobre o livro, que também foi transformado em filme. Aqui falando sobre vídeos em ASMR, que na verdade eu não sei qual é o conceito exato. Inovações tecnológicas. Esse daqui foi um conteúdo que eu achei muito interessante. Não só pelo conteúdo em si, mas principalmente pela pergunta que o meu professor fez. Ele perguntou quem já tinha estudado na faculdade alguma disciplina de física, porque as 3 leis de Newton aparentemente são estudadas só na universidade. Só que no Brasil isso é tema do ensino médio, ou seja, a nossa educação era para ser melhor do que a educação aqui na Irlanda. Só que isso acaba não acontecendo porque, infelizmente, a educação brasileira tá sucateada pra caramba. Esse daqui, na verdade, eu separei pra vocês mais por conta dessa história aqui, porque é uma história de uma mulher que ela faz pratos teoricamente salgados usando chocolate. E daí qual que é a questão principal desse texto aqui? Tem essa questão aqui que pergunta o que que a gente aprende da Chantal na época em que ela estava estudando na escola, no internato. E daí o que que o texto fala aqui? Que ela ama chocolate desde a infância, que ovos de chocolate eram o fraco particular dela, e que ela teve que ficar longe dos ovos de chocolate enquanto ela estava no internato. Da lista que tinha, né, no internato de coisas proibidas, o chocolate era um dos top top. Só que a mãe dela continuava mandando com pacotes anônimos, chocolates mocados dentro de caixas. É basicamente isso que fala sobre a questão dela no internato. E aqui, quando você vai para a pergunta, o que, que é as opções que tem? Que ela se rebelou contra as regras da escola, que ela não comia nenhum chocolate, que ela tirou o chocolate da cabeça dela, ou que ela, com frequência, era disciplinada pelos professores. Só que assim, pra mim, quando você se rebela contra alguma coisa, você obrigatoriamente tá lutando pra que aquilo ali mude. Não é simplesmente burlando a lei, entende? E ali, no caso, como era a mãe dela que mandava os pacotes anônimos ainda pra ela, na verdade quem estava burlando essa regra era a mãe, não era nem a Chantal em si. Também não fala da questão dos professores, né, disciplinarem ela com frequência, mas me pareceu que era a questão que mais se encaixava exatamente por conta desse se rebelar. Pra mim era uma coisa que realmente estava errada, então a questão que mais se aproximava seria ali dos professores, né, tentando disciplinar ela. Só que na verdade a resposta certa é exatamente que ela, Chantal, se rebelou contra a escola, o que não é exatamente o que o texto fala, sabe? Aí essa outra questão aqui 4, né, pede para você referenciar da linha 39 o que que a expressão struck a chord sugeria sobre os produtos da Chantal. E aí o que que diz, né, a linha 39? Que as decorações extravagantes e os chocolates chiques que ela fez imediatamente struck a chord with a fashionable city doilers, não sei como se fala essa palavra. E aí o que que acontece? A primeira parte eu consegui entender bem, só que a segunda, exatamente pela essa expressão que a gente não tinha estudado, e por falar, né, de fashionable e tal, eu não consegui entender exatamente o que que era. E a questão é que as opções são, teve um sabor muito distinto, agradou, digamos, a clientela local, era contra a trend de um pacote simples, ou então contra, digamos assim, o orçamento de muita gente. E aí, como aqui fala, né, que ela tem uma decoração extravagante e um chocolate muito decorado, pra mim o que parecia o mais correto é que era contra uma embalagem simples. Só que na verdade não, era sobre a clientela local que agradou a clientela local. O que acontece é que esse tipo de exercício, ele não exatamente avalia o quanto você sabe ou não de inglês. Ele avalia muito mais a sua capacidade de interpretação de texto. E isso é uma coisa que me pesa muito e fica sempre com essa sensação de estou fazendo um concurso todos os dias.